Exalta teu nome, Jesus. Nos ensina, Senhor, nessa atmosfera de oração, a orarmos em espírito. Nós estamos vivendo um momento em que o país está vivendo um tempo de caos, onde os governantes estão reunidos a portas fechadas em reuniões para tentar resolver a situação do país. Escolas já paralisaram, muitos lugares já vão ficar sem energia elétrica, hospitais. E isso, por um lado, é muito bom para que nós possamos entender que o que move as coisas não são os governos dos homens. Os homens não estão conseguindo achar uma solução. E a arma mais poderosa para mudar essa circunstância se chama oração. E a oração não está nos palácios dos governantes, não está com o presidente, ou com o Senado, ou com os deputados, está com a igreja. Está comigo e com você. Então nós entendemos que o poder não está na mão dos homens, está na mão da igreja. Basta 4 dias de paralisação para as pessoas ficarem sem coisas básicas. Enquanto nossas vidas elas vão indo de uma forma rotineira e comum e não somos afetados, nós não paramos para entender isso. Que o que move as nossas vidas não são essas coisas, não são as pessoas. Que o que move a nossa vida é o mundo espiritual. E nós temos o poder de mudar circunstâncias, decretos, através da oração. Já há alguns anos, Deus tem trazido juízo sobre a nossa nação. Porque nós estávamos preocupados só com nós mesmos. Deus, Ele nos ama tanto, Ele tem tanta misericórdia de nós, que Ele está nos dando essa oportunidade de sermos corrigidos. Porque antes o problema era as coisas serem caras. E então as pessoas arrumavam uma solução para esse problema, era trabalhar mais e continuar gastando. Mas agora, se tem dinheiro, mas não se tem a gasolina, não se tem o alimento, não se tem as coisas básicas. E agora? Eu estou em paz no meu coração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus não perdeu o controle. E que Deus está tratando conosco. Muitos de nós continuamos preocupados em gastar nosso dinheiro, em ter as nossas coisas, e não nos voltamos para Deus. Vamos voltar o nosso rosto para Deus. Isso tudo que está acontecendo é uma prova de quem são os verdadeiros profetas dessa nação e quem são os falsos. Porque os falsos já vêm há algum tempo dizendo paz, paz, enquanto não há paz. Mas os legítimos profetas de Deus já vêm há algum tempo dizendo é tempo de arrependimento, é tempo de santidade, é tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo de ser menos consumista e buscar mais a face de Deus. Agora está aí. Nada do que já foi falado não é diferente do que está acontecendo. E nós estamos aprendendo que aquilo que está ruim pode piorar. Até novembro, que é as eleições, outubro, tem muita coisa que pode piorar. Tem muita coisa que pode acontecer. E eu oro para que de fato Deus faça tudo que Ele tem que fazer, trate tudo que tem que tratar. Nem que isso custe nosso conforto, porque o conforto é bom, mas não é o que nos move.
O que nos move é a presença de Deus. Tem muito crente que acostumou com o conforto e ele abre mão do que é certo por causa do conforto. Chegou o tempo de buscarmos a face de Deus. Chegou o tempo de nos juntarmos juntos e buscarmos o Senhor. Será que você não consegue ver que isso que está acontecendo no nosso país é uma vergonha? Que as outras nações da terra estão rindo de nós? Você acha que é por acaso que a gente estava lá há poucos dias fazendo uma escola profética justo onde o Brasil começou? Você acha que Deus faz as coisas por acaso? Estávamos exatamente aonde tudo começou. A escola se chamava Escola Profética Útero da Nação. Não é por acaso. Nada é por acaso. Você acha que é por acaso que o meu voo, em vez de ir para São Paulo direto, foi para Brasília? Nada é por acaso. E ali em Brasília eu coloquei meus pés ali, tirei meu calçado e orei pela nação. Nada é por acaso, irmãos. Temos que orar. O problema agora não é ter dinheiro. O problema agora é que você tem dinheiro, mas não tem como comprar. E aí? Antes as coisas estavam apertando. Não, mas então eu vou dar um jeitinho. Aí eu vou arrumar mais dinheiro. Agora tá bom. Deus falou, agora eu vou pegar. Que agora eles vão ter dinheiro, mas não vão ter como comprar. Sabe o que isso prova? Que nenhum de nós temos o controle de nada. Você aí, ó, homem, que tem barba na cara, você não tem controle de nada. Você, mulher, grande, adulta já, você não tem o controle de nada. Nós não somos ninguém. Não somos nada. Sem a graça e o favor de Deus. Todas as vezes que Deus quis tratar com a nação de Israel, ela passou exatamente pelo que nós estamos passando. Exatamente. E infelizmente ainda assim muitos naquela época endureceram o seu coração. Hoje, quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Nós já temos pregado aqui há muitos anos sobre isso. Sobre santidade, sobre levar as coisas de Deus a sério. Enquanto muitos estão dizendo, não, está tudo bem, não, vai dar tudo certo. Deus é bom, aleluia, vai acontecer só bênçãos. Não, nós precisamos chorar. Nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos encontrar uma vida de oração. Nosso combustível nesses dias vai ser a oração. Você vai ter que deixar o teu carro em casa e vai ter que economizar combustível para poder fazer as coisas mais importantes. E entre essas coisas mais importantes, será que estará entre você vir à casa de Deus? Você vai ter que administrar e priorizar. Será que você que vinha no carro com vaga para 5 pessoas, você andava no carro com você e mais um? Vários carros com 3, com 2 vagas no carro. E agora vamos ter que fazer o quê? Irmão, vamos dividir tal dia, nós vamos juntos. Para não gastar combustível. Glória a Deus, eu estou feliz que está acontecendo essas coisas. Olha a minha cara, olha para você ver a minha cara de preocupação. Estou numa alegria. Por quê? Porque o profeta já sabe das coisas. Já sabe. Os irmãos vão ter que começar a ter união, ter conforto, abrir mão do conforto. Ah, meu carro tem tantas vagas. Poxa, agora eu vou pegar, vamos dar carona para os irmãos. Aí da carona vai ter que sair lá do seu, às vezes deslocar um pouco, vai ter que esperar o irmão no final do culto porque ele gosta de conversar. É tratamento de Deus. Deus tratando com a igreja. Toda a história de avivamento começou assim. Deus tirando as pessoas da rotina delas. Deus tirando as pessoas do seu conforto. Não é verdade? É desse jeito. E se acabar o gás? Ah, nós vamos cortar lenha. Vamos arrumar uns tijolinhos.
Vamos colocar lá, vamos pôr a lenha, igual na África. Eles fazem, de noite vão para o culto do mesmo jeito, cultuar a Deus com alegria. Você vai lá, faz a comidinha do teu filho, da tua esposa, do teu marido, e vai para o culto. Será que nós estamos servindo a Deus por quem Ele é ou pelas coisas? Mamon governou muito tempo nessa nação e agora Deus está quebrando as pernas de Mamon. E só os verdadeiros crentes. A maior perseguição dessa era para a igreja não é matar cristão, que aí seria até fácil. Não é bater nele com chicote, não é prender. Sabe qual é? O maior castigo que pode se dar para os cristãos da era atual? Tirar o conforto deles. Que castigo, ai, tá doendo. O maior castigo para esses cristãos dessa era é tirar o conforto, tirar o prazer, tirar o consumo. Porque na única vez na Bíblia que ele fala sobre amar a dois deuses, ele fala entre amar a Deus e amar as riquezas. A única vez que ele fala assim, olha, se vocês ficarem divididos entre dois senhores, vocês vão agradar um e desagradar o outro. Porque vocês hão de amar a Deus ou as riquezas. A gente entende riqueza como sendo só para pessoas que são ricas. Não, não. Riqueza está falando de coisas materiais, daquilo que você coloca como prioridade na tua vida. A única vez que mostra o povo de Deus dividido é quando o povo está entre amar a Deus e as coisas. Mamon. Mamon é o principado que atua no consumismo, nas coisas. Sabe aquele banho que você tomava de 30 minutos? Vai ter que economizar energia, porque senão daqui a pouco todo mundo gastando energia do mesmo jeito. E precisa de combustível para as bombas funcionar, vai ficar sem energia elétrica. Sabe a água? O governo falava, olha, vamos racionar, e você, a gente não honra nossos pais, não honra as autoridades. A gente critica, mas a gente não obedece, usa de qualquer jeito, deixa a torneira aberta. Agora vai ter que racionar. Sabe alimento? Sobrava, jogava fora. Agora não. Agora ó, vai fazer o menino na terra lamber o prato. Por quê? Porque nós temos que voltar a aprender a amar a Deus. E para aprender a amar a Deus, ele tem que tirar as coisas. Porque há de agradar um e desagradar outro. Amar as riquezas. Não é? Tem gente que eu tenho certeza, ó, vou até dar as costas para não denunciar. Ó. Entrou no carnezinho e fez umas parcelas, já está preocupado. Não é assim? Entrou numas continhas aí um mês passado e agora aconteceu isso. Meu Deus, agora o país... E agora? Aquele carnezinho está lá em casa. Ai, 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 ai. E aí? Veja como é fácil essas igrejas crescerem. Essas igrejas que vendem o evangelho. Porque as pessoas, elas querem as coisas. Elas querem serem ricas. Elas querem ter tantos carros. Elas querem ter tantas casas. Mas agora, olha, nós temos a oportunidade de amar a Deus verdadeiramente, servir a Deus como igreja verdadeira de Cristo. Aí os cultos já começam a diminuir, né? Por quê? Não, a greve dos caminhoneiros, não vou gastar gasolina, já começa a diminuir os cultos. O frio, já tem uns que o Deus deles é o frio, né? O frio vem? Ah não, o frio veio. Então se fosse morar na Europa, então esquece, não ia na igreja nunca mais, porque lá é frio o tempo todo, né? Tem uns que o Deus deles é o quê? Uma desculpa, né? Essa questão do combustível, ó, vamos deixar para a igreja só domingo. Já gostava de ser domingueiro, agora então, aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Senhor? Quem é que é o seu Senhor?
Quem é de fato que governa a tua vida? Deus, Ele nos ama. Deus não ama aquilo que nós possuímos, Ele ama cada um de nós aqui. Ele ama a mim, Ele ama você. E o maior desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. Amém? Deus ama o Brasil. Por isso Deus está corrigindo o Brasil. Deus ama você. E o que Deus mais quer de você nesses dias é uma vida de oração. Uma vida de consagração. Todas as vezes que a nação de Israel passava por isso, eles voltavam para Deus imediatamente. E eles começavam a orar. A buscar a Deus. De todo o coração. Estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar. Veja que, pode se assentar. Isso, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A quem que nós vamos ser leais? A quem nós seremos leais? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, eu quero falar um pouco sobre Segunda Crônica 7, 14. Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Amém? Deus, Ele quer mudar a história da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. E só depende de nós como igreja, do povo de Deus, que clama pelo nome de Deus. A primeira coisa que Ele pede de nós é humildade. Nos humilharmos. Não é humilhante ficar num posto de gasolina 2 horas para abastecer um carro? É ou não é? Tanto é que as pessoas começam a tratar mal umas às outras. Por quê? Mexe com o orgulho das pessoas, né? Eu tenho dinheiro. Tem dinheiro. Antes o cara chegava no posto e falava: enche aí. Pá. Agora não se trata disso. Não se trata de ter. Deus está humilhando. Deus está tratando conosco. E aí fala: humilhar, orar, buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Então Ele pede algumas coisas para nós. Ele pede primeiro o quê? Humilhação. A segunda coisa que Ele pede? Oração. A terceira coisa, buscar a Deus. E a quarta, afastar dos seus maus caminhos. Ele pede 4 coisas, 4 condições Ele pede para mudar a nossa história. Primeiro, humildade. Segundo, oração. Terceiro, um tempo de busca, intensificação de busca pela presença de Deus. E em quarto, afastar daquilo que é errado. Amém? Nós podemos nos comprometer como igreja, mais do que nunca nesses dias. Amém? Então a primeira coisa, humildade. Amém? Não fique irritado nesses dias, não fique nervoso. Se humilhe, desça, porque isso que está acontecendo é para tratar conosco. Segundo, gaste tempo de oração. Terceiro, gaste tempo buscando a face de Deus. E quarto,
se afaste daquilo que está errado na tua vida, conserte. Então uma coisa que eu acho interessante nesse versículo, que essas condições que ele coloca para mudar a história de uma nação e curar uma nação que foi ferida. E ele fala no verso de número 15. Eu quero falar hoje dessas 4, eu quero falar sobre a oração e a busca pela face de Deus. Desses 4, eu vou falar principalmente da oração e da busca da face de Deus. Primeira coisa que ele fala no verso 15: estarão atentos os meus olhos, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, o quê? Que for feita neste lugar. Você vê que ele fala de 4 condições para mudar a história de uma nação. E as 4 condições quais são? Humildade, oração, buscar a presença de Deus, ou a face de Deus, e se afastar dos maus caminhos. Amém? É justo o que Deus está pedindo para nós? Em troca de nos abençoar? Claro que é, né? E dessas 4, tem uma que ele coloca como a ênfase principal, que é a oração. Então ele começa no verso 15 dizendo, né, que estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Primeiro paradigma que a gente tem na nossa mente em relação à oração, a gente tem na nossa mente que a oração está associada ao quê? Falar. Sim ou não? Petição, né? Pedir. A gente associa a oração ao quê? A primeira coisa, a você falar algo. Mas o interessante é que aqui no texto, olha o que ele diz: estarão abertos os meus olhos. E depois ele fala o quê? Atentos os meus à oração que se fizer neste lugar. Então nós aprendemos uma coisa aqui, na oração, se Deus ele pede 4 coisas para que possa mudar a nossa história e a nossa terra. E entre essas 4, uma das mais importantes, se não a mais importante, é a oração. Nós precisamos entender o que é oração, porque até hoje muitos crentes não entendem o que é orar. Você pede na hora de um almoço, no aniversário, vamos fazer uma oração, tem vergonha. Tem crente que tem vergonha de orar, porque ele não entendeu ainda o que é oração. Então a primeira coisa que ele fala aqui sobre oração: estarão abertos os meus olhos. Então o que é mais importante na oração? O que você faz ou o que você fala? O que você faz. E nós tínhamos o entendimento que oração é o quê? Falar. Não, faz uma oração aqui. Eu tenho vergonha porque eu não sei falar direito. Quantas pessoas já falaram isso? Quantos? Né? A Bíblia está nos ensinando aqui sobre a oração, que a primeira coisa é o quê? Que Deus escuta ou Deus vê? Deus vê, depois escuta. Olha só, a Bíblia fala que Jesus, enquanto ele estava ali amargurado, eu já ensinei isso, ele se afasta dos discípulos. Eu já preguei até sobre isso na igreja. Qual distância? Um tiro de pedra. Ele se afasta dos discípulos e ele ora e fica observando os discípulos. E ele fala para eles: orem por mim, porque eu estou angustiado até a morte. Ele não ouve o que os discípulos estão orando, porque ele está... Um tiro de pedra era em torno de 25 a 30 metros de distância. Então, Jesus não ouve, mas Jesus estava o quê? Sempre o quê? Observando. E fala que quando ele olhou, os viu dormindo. Oração o que é mais importante na oração? A atitude. A sua atitude. Jesus pede que eles orem. Interessante, Jesus estava amargurado e pede que os discípulos orem por ele. Só que ele está numa distância na qual ele não pode ouvir a oração. Como que ele vai ser edificado pela oração se ele não consegue ouvir? Mas em todo o tempo ele estava o quê? Observando, olhando. E fala que em vários momentos, não foi só um momento, ele os pegou dormindo. E fala que ele ficou triste com essa atitude dos discípulos. Nem uma noite vocês puderam vigiar comigo? O que foi que entristeceu o coração de Jesus? Por eles terem orado com palavras
simples ou terem usado palavras comuns, o que entristeceu Jesus? A atitude deles dormirem, a atitude deles não perseverar na oração. Jesus estava todo tempo olhando. O que iria encorajar Jesus? As falas dos discípulos? Ele poderia ouvir uma pessoa falando a 30 metros de distância? Não. O que iria encorajar Jesus? A atitude deles. Ele olhando, observasse eles orando pelo Jesus. Então isso traria encorajamento para ele. Oração tem a ver com o que você faz, primeiramente. Amém? Porque você pode estar falando, achar que oração é você falar bonito, é você saber falar bem, conhecer bem a Bíblia. Não, e a oração, a primeira coisa, tem a ver com o que você faz, com a sua disposição. A Bíblia fala conosco no texto que está no livro de Mateus 6, no versículo de número 6. Mateus 6, 6. Olha o que diz: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que ele ouve, vê. Oração é o que então, irmãos? O que é mais importante na oração? Não é o que você está falando, mas o que você está fazendo. Sabe por quê? Eu já vi gente orando assim, ó, em grupo de oração. Deus, amado Deus, eterno Pai, isso mesmo, faz, Senhor, a tua obra, em nome de Jesus. Realiza, Senhor, a tua vontade neste lugar. Isso, Pai, coloca a tua bênção aqui. Isso, Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão, tal. A pessoa está falando, mas a atitude dela está fazendo o quê? Mandando WhatsApp, mandando mensagem. Deus está o quê? Vendo. Você já viu alguém que você, por exemplo, pede para o teu filho estudar, aí fala, você pede para ele, ó, estuda aí, eu quero ouvir você estudando. Aí ele está estudando lá, lendo um texto, você chega na porta do quarto e ouve, ele está estudando. E quando você abre a porta, ele está lá jogando ou mexendo em alguma coisa e está só repetindo aquilo para te enganar. Uma pessoa pode te enganar na fala dela, mas ela não consegue te enganar nas atitudes. Amém? Jesus, ele pede que os discípulos orem. Um tiro de pedra, eu já ensinei aqui, o que é isso? Você pegar uma pedra e jogar. Por quê? Quando você joga uma pedra, o que você colocou naquela pedra? A sua força foi colocada naquela pedra. Quando Jesus então, ele se retira um tiro de pedra para orar, significa o quê? Que a força humana tem que ficar longe do quê? Da vida de oração. A força humana tem que ficar longe da vida de oração. Por isso que o texto fala, quando você for orar, entra no teu quarto, e o que acontece? Entra no quarto, olha como Deus é detalhista. Feche a porta. O que ele está querendo dizer? Você precisa criar um ambiente onde você tenha liberdade para orar, sem que o ambiente externo das vontades humanas, dos prazeres humanos, das preocupações humanas invada aquele ambiente. Tem gente que fala assim, eu já tentei orar, não consegui. Ok, você desligou o teu celular? Você desligou algum aparelho que poderia chamar a tua atenção? Você tirou o telefone do gancho? Você desligou o interfone? Você entrou no ambiente e fechou a porta? Ou você deixou a porta assim e uma criança veio? Mãe, pai. Olha como Deus é detalhista. Ele fala, entre no quarto, depois feche a porta. Eu te pergunto, será que naquela época já tinha uma vida agitada? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha tecnologia. E olha a preocupação de Deus em orientar as pessoas, em não deixar as preocupações da vida
entrarem no ambiente de oração. Porque sem oração, Deus não pode sarar a nossa terra. Não pode mudar a nossa história. E oração não tem a ver com o que somente a gente fala, mas tem a ver com o que a gente faz. A gente tem que estar comprometido. Jesus fala para os discípulos: eu estou mal, orem por mim. E ele se afasta numa distância onde a força dele, a força humana, tem que estar distante no local da vida de oração, no secreto. Mas ele observa, e quando ele observa, os discípulos estão dormindo, e isso deixa ele desmotivado. Não era a oração deles, a ênfase da oração, mas era a atitude deles que iriam fortalecer Jesus. Você está entendendo? Vida de oração tem a ver com atitude. Estarão abertos os meus olhos. Por que ele não diria então: estarão meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar? Estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos. Abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu vou orar, pode ser de qualquer jeito, Deus aceita. Não é assim. Quando você dobra os seus joelhos do lado da tua cama, Deus está olhando. Amém? Quando você vai orar com algum irmão, você coloca a mão sobre ele, Deus está observando. Mais a tua atitude do que as tuas falas. Deus vê a tua atitude, meu irmão. Quando aqui na igreja, vamos orar, você está lá assim, ó. Jesus chega para um cego e fala para ele: o que queres que eu te faça? Deixa eu te perguntar, se o cego achasse que estava diante de alguém que tem dinheiro, o cego pediria o quê? Dinheiro. Se o cego estivesse diante de alguém que fosse um médico da época, o cego pediria o quê? Uma cirurgia, um medicamento. Sim ou não? Mas se o cego fala: eu quero ser curado, ele reconhece que está diante de quem? De quem? Por que Jesus fala para o cego: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque a sua atitude em relação às pessoas, como você trata as pessoas, revela o que você pensa delas. O que você pensa do caráter e da personalidade dela. Então quando ele fala para o cego: o que você quer de mim? E ele fala: eu quero ver. Jesus já entende o quê? Ele já sabe que eu sou o filho de Deus. Entendeu? Jesus não estava fazendo uma pergunta otária, besta. Poxa, o cara é cego e Jesus está perguntando isso? Não, Jesus pergunta porque o tipo de resposta dele provaria que o cego provaria diante de quem que ele está. Se ele está entendendo direito diante de quem que ele está. Às vezes você está diante de alguém e você não entende quem ela é. A Bíblia fala o quê? Que quem recebe um profeta na qualidade, a palavra qualidade no original ela é autoridade. Quem recebe um profeta na autoridade de profeta, o que é isso? Você reconhece nele que ele é um profeta. E você honra ele como um profeta. Veja bem, eu não sei se você está entendendo. A questão da honra não significa o que você dá para ele. Porque ele fala até de um copo d'água. Significa, na verdade, você reconhecer quem ele é. Então você vai receber a recompensa do profeta. O que é isso? Muitas vezes nós estamos diante de pessoas de Deus e não reconhecemos. Por isso não temos a atitude correta. O que chamou a atenção de Jesus na oração daquele cego na beira do caminho? Jesus, olha a oração dele: filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo falava: cala-te, fica quieto. O que chamou a atenção de Jesus? Primeiro, a atitude do cego de gritar. Segundo, o tipo de oração. Jesus o quê? Qual era a profecia? Que o Messias viria da linhagem de quem? Então o cego estava querendo dizer o quê? Eu sei que você é Messias, o Filho de Deus. Quem entendeu? Por que às vezes eu não estou tendo uma atitude correta na oração?
Porque às vezes eu não tenho consciência diante de quem eu estou. Às vezes eu não tenho consciência de que Deus está no meu quarto, de que Jesus, o Espírito Santo, está ali. Às vezes eu não reconheço quem é que está ali. Por isso que as pessoas precisam de uma imagem para orar. Então se faz uma imagem, elas ficam olhando para aquela imagem, porque elas não conseguem agir sem ter o olhar nela fixo em alguma coisa. Por isso que quando um católico ele converte a Jesus Cristo, ele tem uma vida de muito mais devoção e uma vida muito de oração eficaz, muito mais do que um crente que nasceu crente. Sabe por quê? Porque nós não recebemos pelos sacrifícios, mas o católico ele aprendeu lá que para a imagem ele tem que ajoelhar, que ele tem que fazer isso, que ele tem que acender a vela, que ele tem que dar aquela oferta no dia daquele santo, ele tem que fazer aquilo. Sim ou não? Agora o evangélico não, é de qualquer jeito, não, vou orar de qualquer jeito, não, eu vou ficar aqui sentado, não, vou fazer assim, não, tudo bem, não. Aí quando ele converte, ele entende, não, esse aqui é o Deus verdadeiro, aí que ele quer ajoelhar muito mais, aí que ele quer sacrificar muito mais, aí que ele quer ofertar muito mais, aí que ele quer viajar sei lá quais distâncias para ir adorar muito mais, porque sacrifício já fazia parte da vida dele. Oração tem a ver com uma vida de renúncia, de sacrifício, de atitude. Então ele fala, entra no teu quarto, primeiro fecha a porta. Se você entra num lugar para orar e não fechou a porta, você provou o quê? Que você não está priorizando em criar aquele ambiente. Você está ali, mas está dividido. Você está aqui, mas está ali na janela. Ó, daqui a pouco alguém vai me chamar. E como na maioria das vezes que eu vou nas casas das pessoas, elas falam, elas contam tanta história, e aí na hora da oração, não, ora rapidinho aí, por favor, rapidinho, faz oração, um minutinho, que a gente tem que fazer não sei o quê. Eu não sei fazer oração rapidinho. Eu não sei. Porque se a tua vida está do jeito que está, e você precisa de um milagre, você não precisa de uma oração rapidinha. Você precisa de uma oração de atitude. Nós vamos ter que entrar juntos num quarto, fechar a porta, deixar o mundo exterior esperar, deixar as circunstâncias esperar, deixar os compromissos esperar, o telefone esperar, e então nós vamos entrar juntos em Deus. Quer ver um exemplo de oração eficaz? Jacó segurou o anjo e falou o quê? Eu não te deixo ir embora sem que me abençoes. É uma petição que ele está fazendo, eu quero a bênção. E ele segurou o anjo a noite toda. Qual foi a atitude dele? Segurou o anjo, não deixou o anjo embora. Então o Senhor veio e deslocou a coxa dele, falou, a partir de agora você vai mudar o teu proceder, a tua forma de andar, porque você lutou com Deus, você teve um encontro com Deus. Ninguém sai do mesmo jeito depois de um encontro com Deus. Moisés sai com as tábuas na mão, Jacó sai manco, Noé sai com um projeto, e aí vai, ninguém. Mas todos eles tiveram que fechar a porta para o mundo exterior. A Bíblia fala que ele passou o val de Jaboque, deixou a esposa, deixou os animais, deixou os servos, e ele foi sozinho. Oração, você precisa de um lugar aonde você possa deixar Deus se manifestar. Eu vou falar uma coisa bem simples. Sabe porque tem pessoas aqui na igreja que tem vergonha de cair, de rodopiar, de chorar, de deitar no chão? Sabe por quê? Muito simples. Porque elas não têm o costume de fazer isso na intimidade com Deus. Por que você precisa do quarto fechado? Para você se liberar. Lá você grita, lá você pula, lá você chora, solta catarro pro nariz, rola no chão. Aí quando aqui na igreja você sente o cheiro daquela presença que lá no teu quarto vem, opa, já conheço isso daí. Você entra. Aí enquanto isso outros estão te observando, porque são pessoas o quê? Que não sabem orar, eles não sabem parar, eles não sabem fechar a porta para o mundo exterior. A Bíblia fala que João estava na ilha de Patmos, ele estava lá jogado naquela ilha,
isolado. Eles acharam que o maior castigo que ele podia dar para ele era jogar ele e deixar ele sozinho. Não sabia que era o maior presente que eles podiam dar para ele. Ele estava isolado. Ali não precisava nem fechar a porta, porque ele estava numa ilha. Ilhado, fora, longe das atividades, dos problemas. E o anjo fala para ele: tem uma porta sobre você. Entra por ela, passa por essa porta. E a Bíblia fala que quando ele passou pela porta, está escrito lá, no início da carta de Apocalipse, imediatamente me encontrei em espírito. Está escrito lá. Sabe o que acontece quando você entra na porta de Mateus 6 e fecha? Você está dando liberdade para que você se ache em espírito. Porque a Bíblia fala que o Espírito nos ensina o quê? A orar como convém. Então, para mim aprender a orar, eu preciso o quê? Deixar o Espírito me ensinar. Para deixar o Espírito me ensinar, eu tenho que estar em espírito. Para mim estar em espírito, eu preciso fazer o quê? Fechar a porta do mundo exterior e entrar, como João entrou. Quando João entra por aquela porta, ele se acha em espírito, e Deus começa a entregar revelações profundas para ele. Para que você tenha uma vida de oração eficaz, você precisa estar em espírito. Quando você olha num funeral, você vê um corpo. Mas por que aquele corpo não se movimenta mais? Por quê? Porque nele não tem mais o Espírito. Então, você é constituído de corpo, alma e Espírito. Nós aprendemos aqui esses dias, lembra? Lembra disso? O sacrifício vivo, santo e agradável, quem lembra? Então nós somos constituídos dessas três partes. Das três partes nós temos que cultuar. Então, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. O que é isso que você tem que entender? Você é corpo, alma e espírito. O teu espírito, o Espírito Santo vem e habita no teu espírito. Quando a Bíblia fala do espírito do homem, não está falando do Espírito Santo. Está falando da composição espiritual do homem. Quantos entendem o que eu estou falando? Então o homem, ele é feito um ser espiritual. Então o Espírito Santo vem e se comunica, se encaixa no espírito do homem e governa a vida dele. Então, às vezes a gente olha assim, aquela pessoa, ela está pulando, ela está tal. Sabe por que ela está daquele jeito? Ela não está nessa terra. Ela está no espírito. Ela está fazendo algo que ela está acostumada a fazer quando ela está no secreto. Ela não está preocupada com você julgar ela, ficar olhando para ela, porque ela está em espírito. Aí você acha que é uma coisa extraordinária, absurda, mas o mesmo espírito habita dentro de você. Você tem um lado espiritual. Que se você não desenvolver na igreja, você vai desenvolver no espiritismo, você vai desenvolver lá na Umbanda, na Quimbanda. Entende? De qualquer forma você vai desenvolver isso aí. Ou nessas religiões, ou no reino de Deus. Então você tem que deixar o Espírito Santo governar o teu espírito. E ele vai te levar a orar. E quando você vê, você já passou horas orando e nem percebeu. Então a oração começa com uma atitude. A primeira atitude que eu tenho que ter é entrar no lugar reservado e fechar a porta. E o meu Pai que me vê em secreto vai me recompensar. Qual é a recompensa que Deus pode me dar? A Bíblia fala que Deus é Espírito. E importa que adoramos a Ele em Espírito. Então, a maior recompensa que eu posso ter do Deus Espírito é receber o quê? Direções espirituais. Então eu estou lá no meu quarto, fechei a porta. Às vezes eu não sei nem o que orar, mas a porta está fechada, eu estou lá. Daqui a pouco quando eu vejo eu estou orando, porque o Espírito me leva a orar. Porque antes de tudo eu tive uma atitude. Oração começa com atitude. Estarão abertos os meus olhos. Não depende de você saber orar ou não. Não depende do que você vai falar. Depende do que você faz. Fala para o teu irmão, depende do que você faz. Amém? Para Deus o mais importante não é o que você fala ou o modo que você fala, mas o que você faz. Fala para o teu irmão, é o que você faz, irmão. Quer ver? Você está lá no teu quarto, a porta está fechada. Vai aí, Paulo.
Não tem ninguém olhando, aí você começa. Que alguém tem a ver com isso? Ninguém tem nada a ver com isso. O teu pai que te vê em secreto vai recompensar o que você faz. Pronto. Olha, eu não tenho nada para orar hoje, mas eu pus esse louvor, eu quero dançar na presença de Deus. Ó. Se o povo ver, vai rir de mim, mas ninguém vai ver. A porta está fechada, a porta está trancada. Agora você está inibindo o teu lado espiritual. Até mesmo do teu marido, da tua esposa, você tem que às vezes fugir e trancar a porta, porque é uma intimidade entre você e o teu pai que está no céu. Aí você inibe, porque o dia todo a mulher tem que limpar a casa, o dia todo o marido tem que trabalhar, quando ele chega em casa ele tem que ajudar a mulher a pôr os meninos para dormir, aí quando vai dormir, meu Deus, não tem mais ânimo nenhum. Aí não tem vida espiritual, só está alimentando o quê? O natural. Mas agora não tem gasolina, agora não tem as coisas. Irmão, agora você vai achar um tempo para adorar o Deus do Criador dos céus e da terra. Agora você vai entrar em espírito. Você vai ver que o que governa a tua vida não são as coisas, mas é o espírito. Então você vai acostumar a ativar o teu lado espiritual. Nossa, o pastor Diego é tão espiritual, eu gostaria de chegar nesse nível. É só você entrar no teu quarto e fechar a porta. E o teu pai vai te recompensar. Sabe o que é isso? Você está entrando todo dia aqui nesse quarto. Uma hora ele vai vir, querido. É batata. Quem viu o filme O Quarto de Guerra lá? No começo a mulher sentia alguma coisa, ouvia alguma coisa. Daqui a pouco a mulher já estava já saindo para fora da cadeia. Satanás, aqui não tem para você não, pá. Não foi assim no filme? Mas no começo era só um closet onde tinha sapatos dela. E o marido dela, ó, dando linha na pipa. A pombagira fazendo a festa. Não é? Aí ela arranca os sapatos. Aprendeu com a veinha lá. Com a outra. Coloca as fotinhas e começa a orar. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Aí a gente já desiste. Não é assim? Quando você pega um controle, você que está naquele dia que quer descansar, já aconteceu isso comigo. Você quer achar um programa, um documentário, igual eu gosto, ou um esporte, ou até mesmo um filme. Você desiste na primeira? Esse filme que não é o estilo que eu gosto. Vou dormir, não tem nada hoje. Você faz isso? Você pega lá e fica o quê? Ó, dá até calo o dedo, ó. Quando falha o controle, você bate assim na perna para a pilha pegar e ó, você não desiste. Agora, por que das coisas de Deus você desiste? Deus que é criador do céu e do universo, você acha que você vai fechar a porta? Eu vim falar com o Senhor, Deus, que nem um cachorro. Eu estava desesperado para você me chamar. Você quer falar comigo? Não é assim que funcionam as coisas. Deus não está desesperado por mim e por você. Não. Ele sabe viver sem mim, sem você. Mas eu não sei viver sem Ele. Não. Se para as coisas nós não desistimos, o que dirá dele? Que não é coisa, que é Deus. Então a mulher entra no quarto, ela ora, daqui a pouco ela já está na fora. Olha, Satanás, aqui você não tem vez não, vai embora da minha casa. Ela bate o pé, vai embora. Lembra do filme? Por que aquela mulher começa a entender o problema dela? Que não era um problema pessoal com o marido, mas era espiritual. E agora para de brigar com o marido e briga com o diabo. Porque o espírito dela foi ativado quando ela teve uma atitude. Entendeu? Oração é a atitude. Mas não sei falar nada. Fica no quarto então 1 hora lá, calado lá, olhando para cima. Eu duvido se Deus não se manifestar na tua vida. Mas você precisa amar a presença de Deus. Você precisa desejar. Você imagina, você que é casado, tem crianças aqui, então eu vou falar rápido. Você sai com a tua esposa para jantar e teu marido faz assim, ó. Valendo, hein? Vamos lá, vamos jantar. Vamos lá, o que você quer? Escolhe rápido aí. Você quer isso, tal. Vamos jantar. Aí terminou de jantar, vamos apagar a vela. Vamos embora para casa. Ela arrasta você, aí chega na cama, aí fala assim, vamos lá, vai começar, hein? Puf. Aí vai lá. Acabou o tempo, viu? Acabou o seu tempo. Agora vamos dormir. Você gostaria de ser tratado dessa forma?
Ou então o marido fala assim: eu vou levar você para jantar hoje, porque eu tenho que levar você para jantar. Ah, a gente vai namorar essa noite, porque fazer o quê, né? Eu tenho que namorar você essa noite. Não é assim que funciona. Ah, tem que orar. Ai, tem que ler a Bíblia. Não tem que nada. Mas quando você entra num lugar secreto com Ele, o Espírito começa a colocar vontade. Vontade. Ah, você vai falar: meu Deus, como eu gostaria de ter mais tempo para ficar aqui. As horas passam, a gente nem vê. A presença dele é tão boa. Aquele que me vê em secreto vai me recompensar. No secreto você vai receber as maiores revelações, a maior unção, a maior capacitação do Espírito Santo, quando você estiver no lugar secreto com Deus. Deus está mandando eu falar aqui agora, ó, que tem pessoas que estão vivendo momentos que elas estão ficando sozinhas dentro de casa. Às vezes o marido sai para trabalhar, fica lá sozinho, e você está falando: nossa, está tão difícil esse momento que eu estou vivendo sozinha, ou não tem marido, ou está passando um momento tá sozinha. Deus está te dando a oportunidade de você criar esse secreto com Ele, para que Ele se manifeste na tua vida. Você não está sozinha. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia fala no Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4 diz: ainda a palavra não chegou na minha boca, e tu, Senhor, já conhece completamente. Oração não tem a ver com você saber falar bonitinho, porque Ele já sabe o que está na tua boca. Isso aqui é a maior prova de amor de Deus. Quantas vezes, quando a gente era missionário, eu e minha esposa, lá no norte de Minas, eu lembro uma vez que a minha esposa pensou assim: nossa, sabe que eu não tinha dinheiro para comprar, querido, nada. Se acabasse a luz de casa, nem vela eu tinha dinheiro para comprar, para colocar, para acender no escuro. E um dia minha esposa falou assim: nossa, estou com vontade de comer um frango assado. De repente alguém chegou lá em casa e levou o frango. Eu lembro de um dia, o Samuel não era nascido ainda, a Sara estava muito mal. É bom às vezes a gente contar esses testemunhos, porque vocês não têm ideia do que a gente já passou. E a Sara estava muito mal, com febre já há alguns dias, 3 dias já de febre alta. E a gente era tão de Deus assim, que a gente só orava. Falava: essa febre vai embora. E a gente não tinha dinheiro para comprar para ela um antitérmico. Não tinha dinheiro, R$1 não tinha. Então às vezes eu ia lá no mercadinho, pedia fiado um cartão telefônico para ligar para a igreja a qual eu me cobria, para ver se eles podiam depositar alguma coisa, mas nunca conseguia falar com eles. Para minha família eu falava: eu não posso falar com eles, senão eles vão ficar desapontados, né, com as coisas. E um dia a gente estava lá 3 dias, a Sara já daquele jeito. De repente um médico da cidade, que eu um dia orei pelo filho dele, lembra do testemunho que eu dei aqui? Do filho dele que não dormia, resolveu me visitar. Eu sempre fui assim, eu nunca utilizei dos relacionamentos que eu tenho para tirar proveito das pessoas. Então eu não fui atrás dele, mas orando: Deus me ajuda, eu não sei o que eu faço mais com essa menina, com febre, vômito. Ele vai lá visitar a gente. Na hora que ele chega, tá tudo bem e tal, tá tudo bem. Na hora que ele põe a mão na nossa filha, né? O que está acontecendo com essa menina, meu Deus do céu? Eu falei: ah, tá assim, já faz 3 dias. E por que vocês não me ligaram, meu Deus do céu? Eu falei: ô irmão, a gente só orou, porque a gente não quer tirar proveito. Ele falou: vamos com essa menina para o hospital agora. Ele levou ela para o hospital, internou ela. Ela ficou, quanto tempo internada? Mais de 10 dias, né? Foi até no 2º ano de aniversário dela, ela passou internada. Ela ficou 10 dias internada. Ele passou na farmácia, comprou todos os medicamentos. Ele olhou na nossa cozinha, viu que não tinha nada, fez uma compra para nós. Não precisei pedir para ninguém, eu só orei. Deus cuidou da gente. Deus cuidou de nós, como Ele sempre tem cuidado. Por isso que eu sempre aprendi: não peço nada para as pessoas, eu falo para Deus o que eu preciso. Ele sabe, a palavra não chegou na minha boca, Ele já sabe o que eu preciso. Amém? João 15, verso 7 diz: se permanecerdes em mim. Qual é o segredo de ter uma oração eficaz? Uma oração que dá certo, que Deus responde. João 15, 7 diz: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedireis o que desejares, e então vos será feito. Depende do que você fala para Deus falar, ó, você falou bonito, uau, vou te abençoar. Não, do que depende? Do quanto de Jesus tem em você. Tinha vezes que Jesus estava tão cansado que ele se retirava só para ficar sozinho com Deus, quieto. Ficar na dependência. Um centurião tinha um funcionário doente que ele amava muito, e ele vai até Jesus. Jesus fala, não, eu vou até a tua casa, eu vou curá-lo. Jesus falou, eu não sou digno. Aí ele falou para Jesus, eu não sou digno de receber você na minha casa, só libera uma palavra e então ele vai ser curado. Aí Jesus falou para ele, segue o teu caminho, vai debaixo dessa palavra, declara que ele está curado. E quando ele chega lá, o homem estava curado. E Jesus fala, eu não vi fé tamanha essa. Porque a oração eficaz está ligado com o quê? Atitude, o quanto você tem de Cristo em você. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras em você, o quanto você tem de Cristo, o quanto da personalidade, das características de Cristo você tem. Lá em Mateus 6, 7 diz, e quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao se muito falar serão ouvidos. Às vezes as pessoas acham que Deus vai ouvi-las pelo muito falar. Não é pela quantidade de vezes que você ora ou fala, mas é o quanto de Cristo tem em você. Eu amo a presença de Deus. Eu quero orar. Eu quero buscar a Deus. Aí você entra, Senhor, tem dias, irmãos, que eu falo assim, Deus, eu nem sei o que te falar hoje, mas eu só quero ficar aqui na tua presença. Só isso. E aí as coisas vêm. Ele começa a falar comigo. As maiores revelações que Deus me deu foi em dias que eu não sabia o que orar. Esses dias que eu estive lá na Bahia, no momento que eu ficava no quarto, eu só punha louvor. E eu estava tão cansado que eu não tinha força nem para orar. Eu só ficava assim, Deus, fica comigo. Às vezes, quando eu via, eu pegava no sono. Aí eu acordava, falava, estou aqui ainda, Senhor. E pronto. Quando eu chegava lá para orar para alguém, até chegar na pessoa eu não sabia nada. Mas na hora que eu abria minha boca, Deus falava tudo da vida da pessoa. Por quê? Porque não se trata de mim, se trata dele. E o quanto eu tenho dele em mim. Eu tenho permanecido nele. Eu tenho lutado em permanecer nele. Eu tenho fechado a minha porta. Eu tenho buscado uma intimidade com Deus. Eu estou ocupado o tempo todo no celular, resolvendo as minhas coisas, com várias desculpas para não ter tempo para Deus. Você precisa ter na tua casa um ambiente onde você e Deus seja respeitado. Olha, ninguém vai me chamar agora, eu não vou atender ninguém. Você fecha a porta e entra. Você tem esse ambiente na tua casa? Você tem a cozinha, você tem o banheiro, você tem até um lugar coberto para não deixar o teu carro no tempo. E a tua vida espiritual, aonde é que você alimenta ela? Não é pecado você ter essas coisas. Não é pecado você ter uma sala de estar para você descansar. Mas é pecado você ter tudo isso e não ter lugar para priorizar a presença de Deus. Você entende isso? Aí quando passa uma dificuldade na tua vida, a primeira coisa que você pensa, não, eu tenho que orar, Deus está me punindo, porque você não entendeu nada sobre oração. Não se trata sobre isso, se trata de quanto mais eu relaciono com alguém, mais eu me torno o quê? Parecido. Eu fiquei 10 dias direto com os baianos lá, quando eu vi eu já estava com o sotaque deles. Tinha hora que eu falava igual a eles, sem, não por mal. Porque quanto mais você relaciona com alguém, mais você se parece com ela. Então quanto mais você entra no quarto e fecha a tua porta,
mais você vai ficar parecido com Ele. Mais dele vai permanecer em você, e mais do que você orar vai acontecer na tua vida. E veja que quando ele fala entra num quarto secreto, ele não fala e Deus, não fala e o Pai, como uma forma singela de amor, de relacionamento. O Pai vai se manifestar. A Bíblia fala que vem a hora e já chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Lá em Jeremias, a gente já falou esse texto aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E eu gosto mais da continuação do versículo: e deixarei ser achado por vocês. Mas tem que buscar o quê? De todo o coração. Permanecer em Cristo é ter Ele governando todo o meu coração, todas as minhas vontades. Entrar no quarto e fechar a porta é criar um ambiente para que eu tenha intimidade com Ele, para que eu me torne parecido com Ele. Quanto mais você relaciona com Ele, mais você se torna parecido com Ele. Essa é a recompensa que nós recebemos. Você ativa o teu espírito. Você ativa o teu espírito. João falou imediatamente: me achei em espírito. Você coloca de pé no teu lugar para nós orarmos. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Nós podemos mudar toda e qualquer situação pelo poder da oração. E a oração se trata de atitude. Jesus olhava para os seus discípulos e se entristeceu, porque os viu dormindo. Jesus pediu para que eles orassem, mas os viu dormindo. Oração é ver. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Olhos abertos, olhando. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 fala: imediatamente eu me achei em espírito. Logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto e assentado, e um estava sentado sobre. Qual é a maior recompensa que o Pai pode dar para mim? É Ele se manifestar para mim, para depois se manifestar em mim. Mas para que eu possa ver o Pai, eu preciso entrar porque Ele é Espírito. Ele procura adoradores que adoram Ele aqueles que oram o Espírito nos ensina a orar como convém. Então, a maior recompensa que eu posso ter de Deus é Ele se manifestar a mim. Porque quando Ele se manifestar a mim, eu vou ver quem Ele é e vou permanecer nele. Então eu vou orar de forma que aquilo que eu vou pedir vai acontecer. Porque eu conheço a vontade dEle. Porque eu me relaciono com Ele, eu me torno semelhante a Ele. Então João está na ilha. Ele está lá. Ele estava orando? Não, ele estava lá. Mas ele estava num lugar secreto, permanecendo em Deus. Então Deus abre uma porta sobre ele e fala: sobe para cá. E quando ele sobe, fala que ele foi imediatamente arrebatado em espírito. O que é isso? João é diferente de mim, de você? Ele tem espírito e você também tem. E o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo se comunica com o nosso. Um dia, se Jesus não voltar até lá, você vai ter um corpo deitado num caixão. Mas você não estará lá mais, porque o teu espírito não estará lá. Será que você não entendeu isso ainda?
Coloca a melhor roupa no pai, na mãe. Coloca a melhor roupa, compra o melhor caixão. Mas não adianta fazer nada disso mais, porque o Espírito não habita ali mais. Então você tem que entender que o que governa a tua vida não é isso aqui, é um Espírito que habita dentro de você. E o Espírito de Deus quer se comunicar com o teu Espírito, para que ele se manifeste a você. Você entenda, entendi. Então você não vai querer mais nada dessa terra, você vai querer só ter tempo com Deus, porque ele vai se manifestar a você. O Deus criador de todo o céu e de toda a terra. Esse homem está numa ilha e a porta abre e ele é tomado em espírito, porque em carne ele não consegue ver isso. E quando ele é tomado em espírito, ele vê o que? Um trono. E o que ele vê no trono? Deus assentado. Aí ele fala, uau, que tremendo, que maravilhoso. Mas para que ele pudesse ver isso, ele teve que entrar em espírito. Para entrar em espírito precisa estar no lugar secreto. Você vê que as coisas foram desconstruídas. O homem todo dia encontrava com Deus na viração do dia. E cada dia que ele ia encontrar com Deus, ele colocava uma roupa diferente. Vou encontrar com Deus. Não, ele ia o quê? Como? Peladão. Porque não se tratava do quê? Disso aqui. Se tratava do que tinha dentro. Deus fez só uma forma física da terra, mas a essência era de Deus. Mas um dia que o homem deixa de ter comunhão com Deus para ter comunhão com outros tipos de conhecimento, ele se esconde. E Deus fala para ele, por que você se escondeu de mim? Ele falou, porque eu estava nu, por isso eu tive medo. Então ele está querendo dizer o que para Deus? Para que eu tenha relacionamento com você, eu tenho que me preparar. Eu tenho que criar alguma coisa para me estar pronto. Então hoje a religião colocou na cabeça minha isso que não, quando eu tiver com a minha vida tudo certinha, aí eu vou ter uma vida de comunhão com Deus. Não, quando eu fizer isso, quando eu consertar isso, aí eu vou ter uma comunhão com Deus. Não, depois que eu consertar isso, você está que nem Adão, tentando coser folhas para tampar a tua nudez. Agora eu vou lá encontrar com Deus. Não dá, querido. Para você tentar tampar a tua vergonha com folhas. Não dá para corrigir isso com folhas, não. Nós estamos tentando resolver problemas que não temos condição de resolver para depois. Não, depois aí eu me dedico mais. Depois eu vou buscar mais. Depois eu vou fazer mais. Não, é agora. O Senhor está falando aonde você está, Adão. Você não está na posição que eu te deixei. Deus não está querendo dizer para Adão, aonde você está que eu não estou te achando? Não é geograficamente. Ele está querendo dizer, porque você perdeu a sua posição no mundo espiritual. E quando você perde a sua identidade, sua posição no mundo espiritual, você perde essa identidade espiritual, você se torna carnal. Aí você fica tentando se esconder, você fica tentando resolver do teu jeito. Agora quando você conecta imediatamente o arrebatado em espírito, cheio do espírito, você entra no espírito, do jeito que você está. Então Deus vem e encontra com você. E Ele te revela coisas espirituais que vão trazer direções para a tua vida, que vão mudar a tua história. Não espere estar pronto para encontrar com Deus, porque nós somos totalmente dependentes dEle para esse encontro. Nós só temos que nos entregar. Entrar num lugar secreto, fecha a porta. Nesses dias de conflitos, que a gente não... Tem muita gente que está evitando sair de casa. A melhor oportunidade que você tem de falar é um tempo com Deus. É um tempo a sós com Deus. Estarão abertos os meus olhos. Os olhos de Deus estão abertos. Olhando para o Brasil agora, olhando e vendo. Quero ver como é que a igreja vai se manifestar. Quero ver como é que os irmãos vão se manifestar. Não tem gasolina. Tá frio. Não sei o quê. Não vou no culto. Deus mandou ir para Bueno Brandão ontem, naquele caos todo. Eu, pastor Adriano, a gente calculando, não, nós temos que dar um jeito de ir. Deus mandou ir, eu vou. Não importa se não tem combustível, se não tem. Se Ele mandou, acabou, não se negocia. Deus não é menino. Quando Ele mandou eu ir, eu estava vindo da Bahia. Não sabíamos que teria paralisação, mas Deus já sabia. Quando Ele pediu para mim ir, Ele já sabia que ia ter paralisação. Deus não é menino. Deus não é chegando, ô Diego, não vai mais não, viu? Porque agora vai ter paralisação, eu não sabia, viu? Deus não é menino não, irmão.
Não, a gente tem que ser espiritual. Sabe o que é, meus irmãos? Eu não vou mais não, viu? Porque vai ter a paralisação aqui. Quem governa a minha vida não é a paralisação, não. Quem governa a minha vida é o Espírito de Deus. É Deus. Ele que está lá no trono, é Ele que manda. Eu obedeço. Eu não estou nem aí para nada mais. Se Ele falar, vai, vou. Eu me movo nele. Aí eu orei e falei, não, vou sair mais cedo daqui. Aí o Paulo ia junto, falei, não vai dar tempo de te esperar, vou ter que ir antes. Deus falou comigo, sai 5h30. Saí 5h30 do jeito que Ele falou. Aconteceu nada. Chegamos lá numa boa. Na volta, quase chegando em Borda da Mata. Todo mundo, na hora que a gente estava indo, todo mundo desesperado. Aquelas filas em Borda da Mata, né? Aquelas filas nas cidades vizinhas, tudo cheio. Na hora que eu volto, eu paro lá no posto, tem gasolina? Tem. E o preço normal. Fui lá, enchi o tanque. Pronto, vim embora. E todo mundo desesperado. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele é nosso Pai. Não fica tentando ficar cozinhando folha, não. É só entrar no quarto, é só entrar no lugar secreto. Aí você entra no Espírito e vai falar, faz isso, tá bom. Talvez vai pedir algo ilógico para você. Mas é só obedecer, você vai ver a recompensa depois. Obedece a Jesus. Obedece a Deus. Deixa o Espírito que está enferrujado dentro de você, começa a ser ativado. Deixa ele ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixa de ser uma pessoa racional. Deixa o Espírito Santo mover em você. Você não está conseguindo entender que não depende de dinheiro. Antes a gente pensa, vou trabalhar, vou ter dinheiro. Não, as pessoas têm dinheiro e não têm combustível. Está tudo parado. O que nós estamos entendendo com isso? Está tudo parado. Deus quer que a igreja se mobilize. Deus quer que a igreja ore. O que vai mudar a história do nosso país não é um decreto, não é isso, é o governante, é a oração da igreja. Acabou. O homem já não consegue mais resolver. Que nem o gadareno lá, colocavam correntes, prendiam, jogavam no cemitério. Não, o homem cria meios para tentar resolver aquilo que não tem como ser resolvido. Só pelo poder de Deus. Amém? A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A Bíblia fala que Deus dobra o coração do rei como um leito de um rio. Ele conduz o coração do rei como ele quer. A Bíblia fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se não estamos sendo felizes é porque Deus não tem sido Deus da nossa nação. Se os nossos governantes não têm escolhido aquilo que é bom, é porque temos orado pouco. Porque só o Espírito Santo pode convencer o coração deles. Se nós orarmos e amanhã depois, pode ser endemoniado, pode servir quem for, mas a nossa oração move. E o líder do Senado, da Câmara, sei lá, falar, eu vou pôr um decreto aqui, assinar, que vai favorecer todo mundo. E aí? Deus pode fazer isso ou não? Deus não pode mudar o coração deles? Pode. Deus tem esse poder. Na verdade, só Deus tem esse poder de mudar o coração deles. Deles voltar uma lei que deixa de favorecer eles e favorece o povo. Só Deus. Deixa eu ensinar um segredo. 2 Crônicas 7,14. Nós entendemos que o modelo de governo é o quê? Líderes que governam sobre o povo. Mas 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o povo. Então o poder está na mão de quem? Do povo que ora. Se o meu povo orar, não é aqui, está na nossa mão, está na mão do povo. Não é a gente ir para a rua, não é a gente paralisar, não, é a gente orar. É a gente orar. Levante sua voz, comece a orar, comece a buscar a face de Deus. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Oração. Oração é Deus ver, não é Deus ouvir. Deus vê a humilhação, Deus vê a entrega, Deus vê a busca, Deus vê o desejo de gastarmos tempo na presença dEle. Deus vê.
Deus vê. Deus vê. Aleluia. Santo. 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 Se o meu povo aqui se chama pelo meu nome, seus maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, sua terra sararei. Oh, oh. Os quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança. Aleluia. Oh, por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança do que Deus falou se cumprirá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Eu quero lançar um desafio para você que Deus pôs no meu coração, porque na época que vem Copa do Mundo, as pessoas colocam as bandeiras do Brasil como se só nesse momento em que o esporte está ali que a gente é brasileiro. Deus falou muito forte comigo isso lá na Bahia. Deus falou comigo: você é um brasileiro, você é o portador das chamas, do avivamento, das brasas. E eu orei pelo Brasil lá como eu nunca orei na minha vida. E na minha mochila eu carrego a bandeira do Brasil aonde eu vou. Eu quero fazer um desafio para você comprar uma bandeira do Brasil. Não importa o tamanho, se é de tecido, se você já tem na tua casa, e você vai carregar essa bandeira por onde você for. Se você no seu trabalho não puder deixá-la num lugar visível, carrega numa bolsa,
para que em todo momento que você vê, ore pelo Brasil. E todas as vezes que você vier ao culto, você vai trazer sua bandeira, vai deixar ela exposta na tua cadeira ou em você, para você estar ali orando. Amém? Porque Deus vê, estarão abertos os meus olhos, Ele vai ver que nós temos orgulho da nossa nação que Ele nos deu. Nós vamos orar pela nossa nação, e você pode passar esse desafio para outros. Eu já tenho a minha bandeira, né? Você vai atrás da sua bandeira, vai comprar a sua bandeira e você vai carregar a sua bandeira. Se você já tem, você vai tirar ela de onde está guardada e vai carregar. Todos os cultos nós vamos trazer a bandeira, nós vamos deixá-la no lugar, cada um com a sua bandeira no lugar que todos possam ver, e nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos orar, nós vamos buscar a face de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela nação brasileira, oramos por esse país que o Senhor nos deu. Oramos, Senhor, sara, Senhor, a nossa terra, sara, Senhor, a nossa nação. Nós te pedimos, o Brasil se renda aos pés do Senhor Jesus, se renda aos pés do Senhor Jesus. Haverá progresso só se haver ordem, e Deus é Deus de ordem. Oh Senhor, traz, Senhor, a tua ordem sobre a nossa nação. Começa lá em Brasília, Senhor. Traz, Senhor, teu Espírito, convence o coração dos governantes. Não importa quais deuses eles servem, não importa se eles são ateus, que o teu Espírito venha sobre eles. Clamamos, Senhor, restaura a nação brasileira. Clamamos, Senhor, desperta missionários, intercessores, pessoas que oram pela nação, ó Pai, nesses dias, que não amaldiçoam, mas oram, em nome de Jesus. O poder da igreja é o poder da oração. O Senhor vê. Nós vamos orar nesses dias como nunca pelo Brasil. Nós nos comprometemos a carregar a bandeira do Brasil, a sermos brasileiros, termos orgulho. Não vamos dizer mais, eu queria morar em outro lugar, queria ter nascido em outro lugar, eu queria ir embora daqui, aqui não tem mais jeito. Não, nós cremos, Senhor, que tudo está propício para um grande avivamento nessa nação. Nós temos tudo o que é preciso para que haja um despertar da igreja, um despertar de oração. Assim como o Senhor nos levou ali na Bahia, ou em Veracruz, em Porto Seguro, onde as caravelas chegaram dos portugueses. Ali tem os monumentos, ali onde o Brasil nasceu. Ali a fonte foi sarada nesses dias, através da escola profética. E nós cremos, Senhor, que todas essas águas vão se espalhar sobre todo o Brasil, havendo cura, Senhor, restauração da nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O mais rápido possível que você puder, agilize para comprar essa bandeira. Para domingo você está com a sua bandeira aqui. E os irmãos que não vieram, você já passa a visão para ele. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Esse é o meu papel como Issacar, conhecedor do tempo, das estações. É o tempo de buscarmos a Deus, é o tempo de orar. Amém? Você que vai trazer teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, fica à vontade. Senhor, nós oramos pelas primícias, pelas ofertas e dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falta mantimento. Ô Senhor, nós não vamos negociar o que é teu. Muitas têm deixado de ofertar, dizimar, têm gastado todo o recurso nas coisas que consomem. Nós não vamos deixar de primiciar, de dizimar, de ofertar. Não vamos tocar no que é do Senhor, não vamos roubar, para que haja, Senhor, a prosperidade do Senhor na nossa casa e na nossa nação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Domingo 9h30 nós vamos estar aqui. Traga a sua bandeira. Amém. Somos brasileiros.